Olá, vamos dar continuidade ao nosso estudo de comunicação serial assíncrona. Na videoaula de hoje, vamos ver os recursos que o MSP430 nos oferece. Vamos então mudar aqui para o PowerPoint. Esse é o assunto 2, a UART do MSP430. Antes, vamos relembrar um pouquinho da comunicação serial assíncrona. Vocês estão lembrados? Só para puxar um pouquinho as ideias, que a linha serial assíncrona inativa, ela fica em nível alto. E se sabe que está começando, que está iniciando uma comunicação quando ela passa de nível alto para nível baixo. Esse primeiro bit, obrigatoriamente em nível 0, em nível baixo, é o bit de partida. Depois seguem-se os 8 bits, até o bit de parada, que obrigatoriamente é um bit em nível alto. Notem que o bit de parada é igual à linha inativa, perfeito? Cada bit tem uma janela de tempo. A janela de tempo é igual a 1 sobre a taxa de transmissão, BR é o baud rate. Se eu estou, por exemplo, com 9.600 volts, cada bit, a janela de cada bit vai ser igual a, não pus aqui, 1 sobre 9.600, perfeito? Então essa é a comunicação serial assíncrona. O receptor, então ele fica na verdade amostrando a linha inativa. Quando ela desce, ele sabe que vai iniciar a comunicação. Ele inicia seu relógio interno e fica mostrando os bits dentro da janela de tempo previamente combinada entre transmissor e receptor. Muito bem, vamos agora entrar aos recursos do MSP430. As portas seriais são construídas com a USCI. O SI é Universal Serial Communication Interface. Nós já vimos isso quando tratamos de E2C, né? É uma mera repetição. Cada USCI oferece diversos modos de comunicação e diferentes diferentes USCI atendem a diferentes modos. Desculpem. Então, cada USCI diferente é numerado com uma letra. Então, temos a USCI A, USCI B. Poderíamos ter uma USCI C, no caso a nossa CPU só temos a A e a B. E instâncias idênticas de uma mesma USCI recebem números, então nós temos a USCI A0 e o USCI A1. Essas duas USCIs são as que estão disponíveis no nosso MSP430 F5529. Muito bem, nessa CPU as USCIs A0 e A1 podem trabalhar no modo Watt, podem detectar baud rate, podem trabalhar com uma comunicação IRDA, infrared, é muito antiga, nós não vamos abordá-la, e pode trabalhar com space síncrono. A B pode operar em I2C, como nós já vimos, ou como space síncrono também. Bom, se nós vamos trabalhar com porta serial assíncrona, fatalmente vamos usar as USCIs A0 e A1, perfeito? Muito bem. A USCI do MSP430 pode enviar campo de dados de 7 ou 8 bits com ou sem paridade. O usuário, o programador, especifica como ele quer usar. Tem registradores independentes para transmissão e recepção. Tem buffers para transmissão e recepção. Isso significa o quê? Enquanto o registrador de deslocamento está enviando um byte, você já pode deixar o próximo byte disponível no buffer de transmissão. Ou, no caso da recepção, assim que termina de montar um byte, ele é copiado para o buffer de recepção e um novo byte pode ser montado. Você, programador, pode escolher a ordem, mandar primeiro um bit menos significativo ou primeiro bit mais, o primeiro mais significativo. No nosso caso, vamos sempre enviar primeiro menos significativo. Existe um modo de comunicação multiprocessador com duas formas diferentes de usar, nós vamos ver isso lá no final desse tema. O receptor pode tirar a CPU do modo sleep, ou seja, a CPU pode dormir e ela acorda quando chegar um byte pela porta serial. É muito conveniente. O baud rate é programável e ainda oferece recursos de modulação. Temos flags para indicar os erros que aconteceram e flags também para indicar campos de endereço no caso de comunicação multiprocessador. E em duas interrupções independentes, uma para transmissão e outra para recepção.
Vamos então ao diagrama de blocos. Esse aqui é o diagrama de blocos da geração da taxa de transmissão, do baud rate. Ou seja, eu quero trabalhar a uma certa velocidade, a uma certa quantidade de bits por segundo. Esse é o recurso que eu tenho. Posso tomar como base a frequência do A-Clock, 32768, a frequência do SM-Clock, que normalmente é 1.048.576 Hz, ou de um sinal quadrado que eu ofereço por um pin da CPU. Como nós já estamos acostumados, os retângulos de borda arredondada verdes são parâmetros que o usuário configura. Então o usuário pode escolher por aqui quem é o relógio, pode programar toda a parte de baud rate aqui, basicamente é um divisor com um ou dois moduladores, e vamos gerar aqui as taxas de transmissão e recepção, perfeito? Nós vamos ver toda essa programação. A próxima videoaula dedica-se exclusivamente à geração de baud rate. Vamos trabalhar de forma intensa com essa unidade aqui. Bom, essa é a geração de relógio. O relógio é sempre o mesmo para transmissão e para recepção. Agora a recepção. Como é que funciona a recepção? Basicamente a recepção é um registrador de deslocamento acionado por um relógio. A cada batida do relógio, falando de forma bem simples, cada batida do relógio, um bit é enfiado no registrador de deslocamento. Como que esses bits como é que esse registrador funciona? Temos esses parâmetros todos aqui para podermos controlar. Você tem paridade, paridade par, primeiro mais significativo, menos significativo, 7, 8 bits, etc. E de onde ele recebe os bits? Bom, os bits vêm do que eu coloquei aqui do lado direito. Esse aqui é o pino de recepção. Normalmente, o sinal do transmissor chega por aqui. Vamos selecionar essa entrada 0. Depois eu explico melhor. E por essa entrada 0 chega no registrador de deslocamento. Então o caminho mais usual é chega por esse pino, passa por esse mux, por esse outro e entra no registrador de deslocamento. Nós temos essa parte de cima aqui, essa entrada do multiplex aqui, essa entrada 1. Essa entrada 1 é para o caso de usarmos o decodificador de RDA, coisa que não iremos fazer. Isso aqui é aquela sistema de comunicação infravermelho, já está em desuso, ok? Então, basicamente, nós vamos usar essa entrada aqui. Nós temos a opção de escuta. Quando a opção de escuta é habilitada, reparem que o pino de transmissão é enfiado de volta no receptor. Esse aqui sai fora. Como eu selecionei ele em 1, então eu vou escutar o que eu transmito. Isso é muito interessante para fazer ensaios, fazer testes, etc. Ok? Então, se o modo de escuta é chamado loopback, se ele está habilitado, tudo que eu transmiti eu recebo de volta. Muito bem, esse registrador de deslocamento, quando ele monta um byte, ele escreve no buffer de recepção. Então, repare, está aqui o buffer do registrador de deslocamento. Os bits vão chegando e ele vai montando um byte. Assim que terminou de montar um byte, ele transfere o byte para cá e começa a montar o byte seguinte. O programador tem a obrigação de ler esse buffer antes que o novo byte seja totalmente montado. Se o novo byte for totalmente montado e o programador ainda não leu esse buffer, o novo valor vai escrever sobre o antigo e vai caracterizar erro de atropelamento. Ok? Muito bem, para controlar esse funcionamento nós temos uma máquina de estados, chamada máquina de estados de recepção. Essa máquina também é configurável com alguns parâmetros. Então eles aqui, vamos ver depois o que significa cada um desses. E temos também a sinalização dessa máquina de estados, feita por essa porção aqui na direita. Então de break, de endereço, de recebe ou não dados errados, dados errados aqui, paridade errada, frame, e uma flag muito importante para a gente é essa aqui, o CRXFG. Ela vai a 1 toda vez que neste buffer existir um dado para ser lido, perfeito? Então, disso tudo, muito importante. Esta flag vai para 1 quando eu tenho um byte pronto para ser lido no buffer. Pegaram direitinho? Nós vamos depois dar uma olhada, mas isso aqui, a programação parece muito confuso, mas é altamente intuitiva, vocês vão ver isso daí. Então, o que eu gostaria que vocês gravassem de forma bem clara na cabeça. Então, esse registrador de deslocamento monta os bytes, cada vez que tem um byte novo ele é escrito aqui. Tem um dado aqui para ser lido, esse RXFG vai para 1.
Vamos agora na transmissão, que é um pouquinho mais simples. Transmissão também é um registrador de deslocamento. Ele vai ficar jogando os bits para fora. Ele é configurado por esses bits aqui. Basicamente são os mesmos que nós já vimos lá na transparência anterior. E ele vai enviar os bits para onde? Bom, ele pode passar pelo decodificador de RDL ou pode mandar direto. Nós vamos sempre usar esse caminho de baixo. Então os bits saem do registrador de deslocamento e aparecem lá no pino da CPU. Perfeito? Nós temos um buffer que onde o usuário escreve o dado a ser transmitido. O usuário escreveu o dado aqui, ele é copiado para cá e começa a ser enviado para fora. Quando o buffer fica vazio, eu posso escrever um novo byte. Perfeito? Para controlar todo esse buffer e o registrador de deslocamento, nós temos uma máquina de estados também que controla tudo isso. A máquina é configurável com esses parâmetros aqui. E, basicamente, só gera uma grande informação, que é o TX e FG. Muito importante, TX e FG vai para 1 quando o buffer está vazio. Ou seja, se você tem um dado para transmitir, antes olhe o TX e FG. Quando ele for para 1, você pode escrever seu dado aqui. Costumamos dizer que essa flag, o CTXFG, é que autoriza a escrita no buffer de transmissão. Perfeito? Então vimos já lógica para seleção do relógio, a lógica ou diagrama de blocos da recepção e aqui o diagrama de blocos da transmissão. Estamos quase acabando. Vamos olhar agora o formato completo do que o nosso MSP430 é capaz de gerar quando opera no modo WART. Bom, obrigatoriamente um bit de partida pode gerar um campo de dados com 7 ou 8 bits, ou seja, de 0 a 6, 7 bits, ou de 0 a 7, 8 bits. Ok? Então, a presença do oitavo bit, eu configuro aqui o C7 bit. Esse aqui é um bit especial que pode indicar endereço no modo de comunicação multiprocessador. Não precisamos nos preocupar com isso agora não. Então, esse campo aqui é opcional e eu posso inseri-lo no meu campo de dados, no meu trem de bits. E por aqui a paridade, posso habilitar ou não a paridade. E eu tenho aqui bits parada, eu posso pedir para gerar 1 ou 2 bits parada. Até então nós falamos em 1 bit parada. Qual a vantagem de selecionar 2 bits parada? Eu separo mais um frame de bits do seguinte, separo mais um trem de bits do seguinte. Perfeito? E ainda posso escolher, através de um bitzinho, se eu vou mandar primeiro o bit menos significativo ou primeiro o mais significativo. Perfeito? Bom, ficamos com uma pequena ideia do diagrama de blocos do MSP430, ou melhor, dos recursos do WART do MSP430. Opa, acabei com a minha transparência, né? Desculpe-me. Pronto, está aqui. Então temos agora uma boa ideia de como funciona o MSP430. Na próxima videoaula, vamos trabalhar com a seleção de baud rate. É sofisticada, mas depois que a gente estende o esquema, é relativamente simples. Então vamos mudar aqui para a câmera para que eu possa agradecer a atenção de vocês. Obrigado.